Mas antes de eu entrar e explicar um pouquinho sobre isso, eu quero falar um pouquinho que eu já fui uma pessoa frustrada, gente, com as metas. Eu, durante uns 3 anos aí da minha vida, eu realmente parei de fazer metas. Por quê? Porque eu não conseguia realizar. E aí eu queria, não queria mais ficar frustrada. Eu queria conseguir. Calma aí, gente, que tem alguém pedindo pra entrar. Heloísa. Eu me sentia frustrada. E aí, durante os 3 anos da minha vida, eu parei de fazer minhas metas. Porque realmente eu fazia lá no final do ano umas 10 metas e nunca conseguia alcançar nada. Eu falei, quer saber? Parei, vou parar. Só que isso faz o quê? A gente não ter uma direção, não ter um caminho, não conseguir realizar nossos sonhos, nossos objetivos, né? Até que eu aprendi esse método. Até que eu aprendi e agora eu consigo. Óbvio que nem sempre todas a gente consegue realizar, né? Mas a maior parte delas eu consigo realizar, tá? Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá? Porque acontece, às vezes chega em janeiro, existe até uma pesquisa, tá? Que chega em janeiro, dia 26 de janeiro, as pessoas já desistiram das próprias metas que elas mesmas fizeram no ano anterior, no final do ano. Por quê? Porque não teve um plano de ação claro. Porque a pessoa colocou algo muito distante e não quebrou em pedacinhos para ela entender que é um pouquinho todos os dias. É aquele famoso 1% todo dia que a gente ouve, né? Então, e é isso, não tem segredo, tá? Mas então por que que isso acontece, né? Por que que a gente não consegue realizar nossas metas, nossos objetivos? Porque a gente não soube, a gente não aprendeu a criar nossas metas de uma maneira que a gente consiga alcançá-las, né? E a gente vai criando as metas, só que sem estratégia, né? Sem saber como que faz, né? A gente acaba se frustrando. Então, a gente acha que é impossível alcançar aquela meta, aquele objetivo, aquele sonho, né? E aí o ano mal começou e a pessoa já deixou pra lá. Não, não quero mais, não consigo, perdeu a vontade, perdeu a motivação, né? E realmente para de sonhar, de querer conquistar as coisas, né? Então, realmente, a gente não sabe se planejar, a gente não aprende, e então eu vou trazer um pouquinho aqui hoje para vocês a metodologia, tá? Só que acontece, a gente quer realizar nossos sonhos, a gente quer realizar nossas metas, conseguir conquistar nossos objetivos, mas quando? Para hoje? Não funciona desse jeito, né? A gente tem que entender que para realizar nossos sonhos, nossos objetivos, a gente precisa criar pequenas metas para chegar no nosso objetivo. Então é realmente subindo a escadinha, sabe? Gradativamente, né? Então, hoje eu vou ensinar para vocês. Então vamos lá, gente. Uma coisa que também é importante, que eu ouço às vezes, é assim: "Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu tenho preguiça". Então, se você ficar dando essas desculpas para você mesma, como que você vai realizar seus sonhos? Como que você vai realizar as suas metas? Não vai, né? Então, a gente precisa sim arranjar um tempo para planejar isso. E depois você vai encaixando aos pouquinhos, tá? Então, assim, gente, realmente é vocês pararem agora, esse final do ano, não sei, 30 minutos, uma horinha aí do dia de vocês, de algum dia de vocês, para vocês colocarem em prática, analisar o que vocês querem, aonde vocês querem chegar, o que vocês querem conquistar no próximo ano, né? Para vocês verem aí realmente o que vocês querem para o futuro de vocês, tá? Então, a gente precisa o quê? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, que eu não acabei nem compartilhando. Calma aí. Aqui. Vou falando, mas vai indo, né? Deixa eu dar um zoom. Não. Sim, deixa eu ver. Aqui vocês já conseguem ver os outros também. Então, o que eu tava falando, né? Por que a gente não consegue realizar? Tem o problema,
Como eu falei já aqui, né? Chega final de janeiro, a gente já desistiu das metas. Existe também a causa, porque a gente cria as metas sem estratégias, como eu também já falei aqui para vocês. E o resultado. Então, o ano mal começou e a gente já perdeu a vontade e a motivação, né? E aí a gente para de fazer o que a gente precisa fazer de fato, tá? Então, vamos lá. Hoje eu vou ensinar para vocês o método SMART. Quem que já ouviu falar dessa metodologia? Quero ver de vocês. Olha só, a Grazi, a Débora, Rose também? Sabe que a gente aplica esse método aqui na empresa, Ah, é? através do inglês. Ai, A gente fala, não adianta o aluno chegar falando, eu quero ser fluente. Ser fluente é um negócio que não dá nem é para muito saber que você abrangente, chegou. né? Você Exato. tem que quebrar em pequenas etapas para você alcançar. Boa, a Alana não conhece, tá vendo? É simples, fácil, prático e realmente dá resultado, tá? Só você saber aplicar, né? Bom, calma aí o slide aqui. Já contei um pouquinho da minha história, né? Que eu não sabia criar as metas, me decepcionava. Fiquei uns 3 anos realmente, gente, sem criar as minhas metas. Parei mesmo até que aprendi esse método, né? Então, realmente é um caminho para a gente conseguir realizar nossos sonhos, né? A gente conseguir saber criar ali pequenas metas, tá? Então, antes de trazer a metodologia, o que a gente precisa entender? Quais são nossas prioridades, certo? Por quê? Você precisa saber aonde você quer chegar. E a gente tem muitas áreas da nossa vida, porém, a gente não consegue dar atenção para todas, né? Então a gente precisa de fato entender qual vai ser as prioridades para o meu ano de 2026. Vai ser minha saúde física, minha saúde emocional, minha saúde mental, família, profissional. Vocês precisam definir ali, porque a gente tem muitas áreas, né? E é aquele negócio, nunca vai estar tudo em equilíbrio, sabe? Então vocês precisam entender, pelo menos, eu coloco pelo menos três, para vocês conseguirem focar de fato essas prioridades. Gente, não passou aqui para vocês, né? Eu tô andando no slide, mas o slide. Aqui. Calma aí. Qual que eu tô compartilhando? Como fazer suas metas serem alcançadas. Gama, é. Peraí, eu tô no outro já aqui. Aqui, ó. Passou agora, acho que foi. Prioridade, foi agora. Isso, agora tá da prioridade. É que eu Só tá compartilhei. meio cortadinho, né? Eu compartilhei o errado. Peraí. Eu, eu tô compartilhando o Gama. Aí vai compartilhar aqui o outro PDF. Aqui. Bom, que eu tava falando das prioridades, né? Falei de vocês separarem um tempinho aí de vocês, para vocês conseguirem organizar isso certinho, né? Já falei na questão, né? Se a gente fala, ah, não tenho tempo, ah, não, depois eu faço, ah, não, depois eu olho. E aí esse nunca vai chegando, esse depois, né? Então a gente precisa sim parar, olhar e, gente, não é nada muito difícil, não, tá? E traz muita questão da reflexão, até para você analisar como é que foi esse ano. O que que você quer melhorar? O que que você quer mudar? Ou o que que tá dando certo e você precisa continuar fazendo, né? Então, é isso, gente, questão de prioridade, né? Prioridades são escolhas. Aí eu falo aquela coisa que a gente ouve. Se a gente não tá escolhendo, isso é uma escolha de não fazer, no caso, né? Então, sim, precisamos entender quais são nossas prioridades, quais são as nossas escolhas, tá? Então, esse método ele vai permitir mesmo a gente criar essas metas e que seja práticas e que sejam alcançáveis, né? Não ficar muito distante dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, tá? Por enquanto, até aqui tranquilo, meninas. Só tem mulher agora hoje aqui. Tranquilo, né? Então vamos lá. Próximo aqui, cadê? Então vamos começar com a primeira letra, que é o S de específico. Então aqui já começa a reflexão, né? O que que você quer? Você sabe? Você sabe exatamente o que você quer para cada área da sua vida? A gente precisa pensar.
em todas as áreas da nossa vida. Só que foi o que eu falei, a gente precisa pelo menos escolher 3 para como prioridade. Que essas vocês não vão negociar. Vai ser algo inegociável para vocês. Por exemplo, uma minha, para trazer de exemplo aqui, é a questão da saúde, né? Eu entendo que hoje o primeiro compromisso do dia é comigo, é com a minha saúde. Porque sem saúde a gente não consegue fazer nada, né? Então, eu sei o que eu quero. Eu quero alcançar o meu objetivo de conseguir estar me sentindo bem, de eu conseguir ter energia, ter disposição, porque eu quero chegar na minha terceira idade bem, sem depender de ninguém, né? Chegar lá nos 80 anos conseguindo fazer todas as coisas sem alguém me ajudar, sem estar numa cadeira de rodas, né? Então a saúde realmente é algo importantíssimo para mim, então é algo que eu nunca vou deixar de lado. Hoje eu entendo que isso realmente é uma prioridade, porque quando a gente treina, não é só questão física, né? Acaba sendo mental também. Então já mata dois em um aí, já faz dois em um já, né? Então você precisa parar e pensar em todas as áreas da sua vida o que você quer. Então, aqui tem alguns exemplos, né, da saúde, da família e da carreira, né? Então, bom, aqui é um exemplo da saúde. Quero ter mais disposição, para quem talvez não esteja ainda treinando. Então, eu vou precisar caminhar 3 vezes na semana. Então, é isso. Se você não está fazendo exercício nenhum e você colocar a meta de você fazer 5 vezes na semana, tá algo muito longe de você conseguir alcançar. Tem que ser aos pouquinhos. E é isso que faz de fato a gente conseguir alcançar nossas metas. Então, pode ser até em vez de ser 3 vezes na semana, ser 2 vezes na semana. Aí você criou a constância de toda semana 2 vezes. Aí você vai lá e aumenta para 3. Aí criou constância em 3 vezes, aí vai lá e aumenta para 4. E você vai aumentando gradativamente. Quando você viu que conseguiu inserir já aquilo na rotina, já está algo mais habituável. Na família, por exemplo, aqui. Ah, eu quero ter mais tempo de lazer. Então, eu preciso deixar todo domingo livre para sair e me divertir com a família. Eu sei que tem muita mulher aqui que é empreendedora e aí a gente acaba tendo muita coisa para fazer, porque não é só a empresa, né? É casa, às vezes é filho, é marido, e às vezes a gente acaba não tendo esse olhar de peraí, pô, eu preciso parar um tempo e curtir com a minha família também, né? Que é um momento de lazer, de descansar. Tem muita mulher que às vezes nem descansa, né? Bom, deixa eu ver, carreira. Quero ganhar mais dinheiro, então eu preciso fazer tal curso e estudar 3 vezes a semana, porque você sabe que você quer se desenvolver mais, quer trazer mais autoridade, quer se posicionar melhor ali nas redes sociais, ou você quer só desenvolver alguma habilidade que você não tem, mas você sabe que você precisa. Então eu preciso comprar tal curso, mas eu preciso me dedicar aos estudos. Então, pelo menos 3 vezes na semana, preciso parar ali meia horinha. 1 horinha, aí também vai do seu tempo, de como você vai organizar isso para encaixar os estudos na tua rotina, né? Bom, mas outras áreas também importantes para vocês analisarem é o desenvolvimento intelectual, o equilíbrio emocional, aí o seu propósito, né, sua realização, seus recursos financeiros também, a contribuição social, a sua vida social, criatividade e diversão, plenitude e felicidade e a espiritualidade. Inclusive, eu gosto de trazer aqui a roda da vida. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente algumas de vocês sim. Quem que já ouviu falar na roda da vida, na ferramenta? A Grazi, a Vivi também. Eu vou colocar aqui no chat para vocês esse site para vocês fazerem a roda da vida. Lá vai estar todas essas áreas que eu acabei de falar e você vai dar uma nota para cada área da sua vida. Gente, essa ferramenta me trouxe muita clareza do que era a prioridade para mim e escolher essas 3 áreas que eu falei para vocês, para eu ver, peraí, então o meu foco vai ser, por exemplo, né, vou falar o meu, é espiritualidade, é saúde física e mental e o profissional. Esse é meu foco, esse foi meu foco esse ano e vai ser meu foco no que vem também. Então, essa ferramenta, gente, me trouxe esse olhar, por exemplo, para a espiritualidade.
que era algo que eu deixei de lado durante muitos anos. E aí eu falei, caramba, né? Faz tempo que eu não olho para essa parte. Aí eu voltei a olhar para a parte espiritual, tá? Então essa ferramenta ela é muito interessante para te trazer clareza de como que tá as áreas da sua vida e as que são prioridade, você tá colocando energia suficiente para isso? Então traz muito essa reflexão, tá? Essa ferramenta ela é ótima. Bom, agora o próximo é o M, de mensurável. Então a gente precisa o quê? Dar nota, analisar cada área da nossa vida, para a gente ver como que tá. E justamente a roda da vida, que foi a ferramenta que eu acabei de falar, você vai conseguir mensurar isso, tá? Porque você vai dar nota para cada área da tua vida. E é interessante fazer essa roda da vida a cada 6 meses. Se você já tiver uma constância melhor, a cada 3 meses, a cada trimestre também é interessante. Porque, como você dá uma nota, então você tem uma métrica. E aí você consegue estar analisando como que você está evoluindo, ou se não está evoluindo, né? Então, essa roda da vida, ela é muito interessante para isso, tá? Então, a segunda coisa aí do método SMART é o M de mensurável, tá? E aí, você vai analisando. Então, por exemplo, você deu uma nota lá, sei lá, do exemplo, da saúde, mas você quer chegar no 5, no 4. Lembra que tem que ser aos poucos, né, gente? A gente não vai cair do 1 pro 10. Não é assim que funciona, né? Mas aí você vai conseguindo, se você fizer a cada 3 meses ou a cada 6 meses, você vai conseguindo analisar essa tua evolução, essa tua jornada, como que você está conseguindo fazer ou não fazer, tá? Então, o M é você realmente dar essa nota para cada área da tua vida. Agora, o A. O A é de atingível. Então, as suas metas, elas são realistas? Você consegue realizar no seu dia a dia? Gente, é aqui que está o segredo. Esse é o segredo. É a gente encaixar pequenos hábitos na nossa rotina, no nosso dia a dia. Porque se a gente for parar para analisar, o nosso dia a dia são feitos de hábitos, né? Todo dia a gente faz quase a mesma coisa. Então são sempre hábitos. Então, o que eu falo? Encaixa na tua rotina, no teu dia a dia, aquilo que você sabe que você precisa fazer. É aqui que está o segredo. Inclusive, gosto de trazer uma outra ferramenta aqui para ajudar, que me ajudou muito nessa minha jornada, nessa minha criação de novos hábitos, que é você fazer um checklist dos hábitos. Como que você vai fazer esse checklist? Simples, gente. Eu fazia com uma folha de caderno, já fiz com papel sulfite mesmo. Você vai colocar o quê? Os hábitos que você quer inserir aqui no cantinho, faz uma listinha dos hábitos que você quer inserir. Aí passa uma régua mesmo, e aí você vai fazer, vai dividir por mês. Então você vai colocar lá do dia 1 ao dia 30. Aí você vai colocar lá todos os números do mês até o dia 30. E aí você vai fazer para aquele mês. Então você começa já em janeiro, coloca lá, janeiro de 2026. Aí você coloca todos os seus hábitos, novos hábitos que você quer inserir. E aí você vai colocar todos os dias do mês. E aí, todo final do dia, eu até deixava esse checklist do lado da minha cama, na cabeceira mesmo, com uma caneta. Porque todo final do dia eu ia lá e fazia ou o check do que eu fiz, ou o xizinho do que eu não fiz. Gente, é incrível que se você fez o xizinho naquele dia, no dia seguinte você vai querer realizar aquela tarefa. Nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente e a gente não sabe usar ele no nosso favor. E essa questão do check traz muito isso para ele, porque ele quer dar o check, a gente quer colocar lá que você fez. Você não quer colocar o xizinho. Então, gente, essa ferramenta do checklist me ajudou muito para inserir novos hábitos. Então, quem tem dificuldade de inserir novos hábitos, gente, é sério, sensacional. Me ajudou mesmo, tá? Inclusive, eu até tinha parado esses últimos meses, mas ano que vem eu quero voltar, porque eu quero inserir novos hábitos. Então, eu quero inserir a meditação, quero inserir a questão da oração. Eu já agradeço, mas eu não faço a oração. Então, eu quero inserir alguns hábitos aí, e eu sempre trago um checklist que me ajudou lá atrás. Sabe o que é interessante também?
Por quê? Como você faz a tua questão lá do mês, o checklist do mês, você consegue analisar o teu mês. E aí no próximo mês, você fala, peraí, deixa eu ver. Por exemplo, vou trazer um exemplo que para mim é muito claro a questão do treino. Hoje eu tenho um aplicativo que eu coloco, até quem viu, acho que quem viu meus stories hoje viu que eu postei lá. Eu posto no Gymheads todos os dias quando eu treino uma fotinho. E sabe o que isso me ajuda? Nessa questão de analisar o meu mês. Então, o que acontece? Teve um mês que eu treinei menos. O que eu fiz no outro? Fui lá e me dediquei mais para os treinos. Então, esse checklist vai te trazer essa clareza de como foi o seu mês. E você vê, peraí, ó, a leitura vai, por exemplo, vocês estão no Clube do Livro. A leitura foi menos. Não consegui me dedicar tanto como eu gostaria. Então, mês que vem eu vou lá e vou reforçar mais esse hábito, porque eu sei que o mês passado não foi tão bom. Então, você consegue fazer essa análise. Isso é muito interessante. Gente, é uma ferramenta simples, mas é muito poderosa, tá? E eu falo por experiência própria mesmo, porque realmente isso ajuda muito você trazer essa análise e conseguir ir analisando cada hábito que você está inserindo. E, gente, para mim me ajudou demais, demais mesmo, tá bom? Então fica aí também essa outra ferramenta do checklist. Continuando aqui. E claro, né, gente, falando aqui, a gente ser honesto com a gente mesmo, né? Então você avaliar suas metas, se realmente elas cabem aí na tua realidade, né? E se são possíveis de serem alcançadas. Como eu falei, é aqui o segredo da gente encaixar na nossa rotina, tá? O R é de relevante. Então, o quanto essa meta é importante para você? É o que a gente ouve muito do Joel, né? O nosso porquê tem que estar muito claro. E o nosso porquê também. Porque não é todo dia que a gente vai estar motivada, não é todo dia que a gente vai acordar e vai querer fazer aquilo que precisa ser feito. Ainda mais nós mulheres que somos feitas de ciclos. Gente, cada semana a gente está num ciclo diferente. Então, tem semana que a gente está em alta, tem semana que a gente está em baixa, né? Por conta dos nossos hormônios, então vai fazendo isso aqui. E aí? Então, a gente que ainda é mulher tem que estar prestando atenção também no nosso ciclo menstrual. Por quê? Porque tem hora que a gente está, por exemplo, quando a gente está menstruada, a gente está com a energia lá embaixo. É o nível já tá a energia lá embaixo. Então já é um momento mais de quê? De reclusão, é o momento de você fazer mais o planejamento, é o momento de você estar mais nos bastidores do teu trabalho, não de estar ali, por exemplo, eu até percebo isso, gente, que tem vezes que eu tô nesses dias e eu tenho um evento de network e eu tô zero vontade de ficar conversando. Zero vontade de me socializar com a pessoa. Mas e agora? Já vou, né? Eu tenho que ir. Então, assim, é muito também a questão do autoconhecimento, né? Da gente olhar e entender, peraí, qual que é o momento que eu tô? Né? Isso tá me favorecendo ou não? Porque eu sinto essa diferença, né? Inclusive no treino. Eu fico mais fraca quando eu vou treinar, quando eu tô nesses dias, né? Então, é a gente se conhecer, tá? Isso também é muito importante, né? Então, quanto essa meta é importante, né? Aqui os exemplos que eu trago da saúde. A saúde é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, eu quero conseguir brincar com os meus filhos, né? Tem gente que começa a brincar ali 5, 10 minutos e já fica cansada, não tem muito fôlego, né? E a criança não para, né? O tempo inteiro ali. Então, saúde seria aí esse exemplo. Família, então, família também é muito importante. Por quê? Porque eu estou criando memória juntos com a minha família, né? A questão lá que eu trouxe agora há pouco, de ter mais momentos de lazer, de diversão, né? Carreira. A carreira também é muito importante. Por quê? Porque eu quero dar um conforto melhor para minha família. Então, o nosso porquê tem que estar muito claro nas vezes que a gente vai estar mais desmotivada, que a gente vai estar mais para baixo, mais triste. E aí a gente tem que lembrar. Peraí, eu tenho que fazer isso porque eu sei onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar. E por último, é o T do tempo. Então, em quanto tempo você quer alcançar essa meta, né? Por quê? Se a gente não coloca um prazo, ele vira apenas um sonho.
Então, precisamos colocar um prazo para nossas metas, para a gente conseguir atingir e, de certa forma, dar aquele empurrãozinho, sabe? Que a gente precisa, às vezes, não, peraí, eu preciso chegar aqui nesse mês com tanto disso, ou com faturamento desse valor, ou com meu peso nesse tanto aqui, enfim. Aí vocês vão fazendo ali. Então, por exemplo, aqui a saúde. Então, em até 2 meses, eu quero estar caminhando, que eu trouxe lá atrás, 3 vezes a semana. Então, em 2 meses, eu tenho que estar constante, 3 vezes na semana, caminhando. Na família. Então, também, em até 3 meses, eu quero ter todo domingo livre. Então, a pessoa às vezes trabalha demais ou tem vários empregos, precisa começar a remanejar a agenda para que não trabalhe de domingo e tenha o domingo livre para família. Então, ela vai começar a se movimentar para conseguir chegar e conseguir ter todo domingo livre para a família. Carreira também, carreira ali, em até 6 meses eu quero ter concluído o curso tal, ou em até 6 meses eu quero ter o faturamento tal, né? Aí depende muito do que vocês querem. Eu ia trazer uma outra ferramenta. Ah, lembrei. Uma outra ferramenta muito interessante para vocês fazerem aí para suas metas que eu faço é vocês fazerem o mural dos sonhos. Eu tenho aqui, gente, na tela de bloqueio do meu celular que tá meio, não consigo. Tá desfocado. Ai, meu Deus. Aqui. Acho que é a mesma coisa que o Vision Board, que o pessoal fala. Sim. É Que eu que vi uma aluna falando do Vision Board, aí eu fui no Canva ver, aí sim, tem no eu Canva vi que tem também, né? vários modelos, né? Uhum. Antigamente ensinavam pra gente para recortar fotos e tal, e fazer na cartolina, mas confesso que isso aí eu nunca fiz. Inclusive, procrastinava para fazer isso. Até que eu vi um vídeo na internet e eu peguei o quê? Foi até a gente, a Boca Rosa, a Bianca Andrade, que fez esse vídeo que eu vi, que ela pegou, ela foi lá no Pinterest, daí ela ia tirando print de todas as áreas da vida dela. E aí, como você tirou print de vários, ficou um do ladinho do outro. Aí eu fui lá e tirei print de novo. E aí ficou essa tela aqui, com vários quadradinhos um do lado do outro, com todas as áreas da minha vida. Inclusive, eu preciso atualizar aqui. Eu vou fazer pro próximo ano. E aí, isso aqui, como a gente sempre tá olhando o celular, né? É o tempo inteiro, né? E aqui ajuda o quê? A gente a tá sempre lembrando de onde a gente quer chegar. Porque é o nosso porquê, é o nosso porquê. Então, a gente fazer nosso mural dos sonhos também é interessantíssimo, tá? Pra gente. Manda foto, Vivi. Mando sim, eu mando lá. Inclusive, eu tinha feito um vídeo, vou regravar esse vídeo. Nossa, que é um ótimo vídeo para postar agora no final do ano. De eu fazendo esse passo a passo do Pinterest, que foi ótimo, assim, foi. Do seu checklist, como que você fez, eu queria ver depois. Ah, do checklist. Eu mostro aqui daqui a pouco. Então, gente, mural dos sonhos também é ótimo. Então, a gente não precisa recortar e colocar na cartolina, não. Hoje em dia a gente tem muita coisa digital, então faz lá no teu celular, deixa de tela de bloqueio, né? Ou você pode colocar no fundo do teu WhatsApp, no computador, enfim, aonde você achar melhor, mas é algo que você veja ali diariamente, para estar sempre te lembrando, né? Então, a gente tem várias ferramentas que auxiliam a gente, né? A gente conseguir realmente alcançar nossos sonhos, nossas metas, tá? Tava até aqui, ó, como fazer o mural das metas e colocar no lugar visível, exatamente, tá? Bom, agora eu quero que vocês assumam um compromisso aqui. E não é comigo, né, gente? É com vocês. Para vocês pararem de se frustrar, né? Claro, para vocês conseguirem alcançar as metas de vocês e começar, colocar o start, começar a colocar na prática essa metodologia, né, para a gente ter mais foco, para a gente ter mais comprometimento. Então, eu quero que vocês definam aí com vocês mesma um dia e um horário que vocês vão sentar e planejar a meta aí do próximo ano, as metas do próximo ano, para cada área da vida de vocês. Né? Lembrando que tem algumas que a gente vai precisar colocar prioridade, e vocês definirem quais de fato vão ser essas prioridades para vocês ano que vem, tá? Mas podem também compartilhar esse compromisso comigo, claro,
né? Se vocês quiserem tirar uma foto, postar lá no Instagram. Ai, meu Instagram tá errado aqui. Ai, gente, eu mudei recentemente e eu esqueço de mudar. Pra gente lembrar, até para você lembrar desse dia que você se colocou à disposição, se comprometeu, né, a conseguir de fato colocar isso em prática e realmente começar a mudar, a melhorar, né? Enquanto vocês vão digitando aí ou até anotando na agenda de vocês, eu vou pegar agora a ferramenta do checklist para mostrar aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui. Compartilhar. Aqui. Ó, basicamente é isso, é simples, ó. É que eu te falei, põe aqui as tarefas, os hábitos, as tarefas que você tem, os dias do mês. Aí aqui você pode colocar até só o mês mesmo que você tá. Não precisa colocar todos, né? Eu fazia um por mês. Então todo mês eu fazia. E não precisa imprimir, gente. Eu fazia como eu falei, eu pegava o papel que eu tenho, caderno, folha 4, sei lá, o que você tiver aí. E eu fazia com a régua, com a caneta. E é isso, é simples. Deixa do lado da cama, antes de dormir você vai lá e vê o que você fez, o que você não fez. Então, Por exemplo, você está fazendo um curso. Hum. Aí você fala, ai, tem dia que eu entro, tem dia que eu não entro. E aí já paguei, é só entrar lá na plataforma, e aí quando é curso online a gente faz isso, né? Curso gravado. Sim. Aí a gente acaba falando, outra hora eu entro. Se a gente anotar isso e eu falar, ok, meu comprometimento é fazer esse curso 3 vezes por semana. Aí eu tenho que ver se eu dei check 3 vezes, tipo, vai, no 1, 3, 5. Isso, exato. Pode fazer dessa forma. Ah, Ou bem. você pode escolher os dias que você quer estudar também. Dependendo da tua agenda, você pode ver lá. Sim, verdade. Peraí, qual dia que eu Todo dia consigo. X e Y do mês eu tenho que colocar esse curso. Exato, você pode fazer dessas duas formas que a gente falou aqui. Aí você vai ter que ver o que é melhor para você. Mas as duas formas vai funcionar. E aí, no outro que você não precisa fazer, nos dias, pode pintar de outra cor para você saber. Ai, verdade. Tipo assim, acho que eu vi isso no livro da procrastinação, qualquer coisa. É bem interessante. Que pinta de outra cor, que é para não ficar, para ter visualizar, por exemplo, tá tudo rosa, né? Então você vai dar o check. E é o que tiver de preto, por exemplo, você sabe que ali você não precisou fazer. Que não foi falta sua, né? Aí, por exemplo, eu coloco o xizinho de vermelho, que aí dá aquele impacto. Então. Uma bolinha, o azulzinho check. Sim. Você faz também, Débora? O pretinho. Eu fiz aí. Eu comprei até o diário do Joel Clear, que tem aquele livro dos hábitos atômicos. E aí tem mais ou menos assim também. Coloca o hábito, aí tem os dias, coloca ter assim um diário mesmo, né? Aí só que esse está em Portugal agora, que eu moro aqui lá. Aí, mas olha que eu tenho aqui. Eu até trouxe para hoje. Olha! É isso que eu ia perguntar, se você tinha o do Joel. É bom esse, Débora? Você já olhou? Eu ainda não usei, vou estrear agora. Eu tô na dúvida se estreio esse ou esse. Esse é da Lalas, né? Esse aqui eu comecei. Eu tenho o do Joel, eu uso e gosto. Tem as frases motivacionais, eu escrevo. Para mim funciona, porque eu sou uma pessoa visual, então eu tenho que escrever. A única coisa que eu fiz pintou. Ainda eu pintei, comecei a pintar. Eu tava querendo do Joel lá. O do Joel eu ganhei numa promoção que teve o ano passado. Ele colocou alguma coisa no Instagram e falou, marca, não sei o que, então eu marquei. E aí eu ganhei o planner, o trabalho devolve, Legal. Né? E a caneca. Maravilhosa, adorei. E eu tinha visualizado, ó, o poder da visualização, de manhã eu ganhei à noite. Olha que legal.
Maravilhosa. Eu fui para São Paulo chorando, porque eu não queria trabalhar. Falei, que desgraça daquele lugar. Eu fui chorando, falei para Deus, sabe, fiz um propósito lá, estava ouvindo o Brunet, e aí era uma do Joel com o Brunet, né, um JJ Podcast com o Brunet falou um negócio lá, tal, de visualização. Aí, logo quando eu cheguei em São Paulo, o primeiro stories que eu vi era do Joel falando para marcar lá o pessoal. Eu falei assim, isso aqui vai ser meu hoje. Pá, eu fiz e à noite eu ganhei. Olha que legal. Olha, Que legal. esse foi o... Parabéns. Você co-criou, né, também. e já aconteceu várias vezes, é que eu sou muito sem vergonha, sabe? Às vezes eu, no correr do dia a dia, eu não paro para fazer isso. Mas já aconteceu outras vezes, por exemplo, quando foi para ganhar uma causa na justiça, que eu já estava de saco cheio do meu falecido marido, né? Aí eu também catei o caderninho e falei, vem aqui. Coloquei data. Aquela data estava ali, ó. A causa ganha na minha mão. Olha só. Mas assim, eu acho que eu deixo ir muito para frente, entendeu? Eu chego no meu extremo, aí eu falo, peraí, deixa eu fazer. Aí dá certo. A gente tem tudo ao nosso alcance, é só querer, né? Falar que Exatamente. Exatamente. A gente agora, para a gente finalizar, mulherada, me contem aqui a data de vocês, que vocês anotaram aí. Vocês querem esse compromisso de que vocês vão sentar e fazer o planejamento de vocês pro próximo ano, fazer suas metas. Eu já fiz o meu Vision Board já está aqui no celular. Olha, Todo dezembro, todo dia 1º de dezembro é o compromisso que eu tenho comigo mesmo. olha só, já está adiantado. Do meu Vision Board do ano passado, eu só não completei um ainda, mas aí eu tomei a decisão. Eu não completei por ser vergonha também, né? Mas eu tomei a decisão, já fiz um malabarismo hoje para poder fazer para o ano que vem. O ano que vem, a meta desse ano, se já está aqui no meu Vision Board junto com as do ano que vem, e será cumprida. E eu já comecei o plano. Porque assim, não adianta nada. Teve uma aula sua disso, né, Thaís? Acho que foi uma das primeiras que você deu lá no ponto de ruptura, falando disso. Foi. E se a gente só fala assim, eu quero uma casa, senta aqui e vai ficar esperando no sofá, não, né? Então, não é metas. Você falou ali agora, smart. Eu faço isso, eu tenho esse hábito. Boa. É exatamente isso, é para a gente conseguir realizar nossos sonhos, nossas metas, a gente parar de se frustrar, né? Porque eu também já fui essa pessoa. Então, eu sei que vocês aplicando, gente, essa metodologia, de verdade, e todas as ferramentas que eu trouxe aqui também, né? A roda da vida, checklist dos hábitos, mapa dos sonhos, eu tenho certeza que vocês vão conseguir alcançar o que vocês querem, né? É só conseguir começar a colocar em prática. Né? É a prática que a gente consegue realmente estar em movimento para que as coisas acontecem, né? O que eu acabou de falar, não adianta a gente esperar que vai cair do céu e não vai, tá? Então, é isso. Ficou alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Olha, eu coloquei aqui dia 29 de dezembro, vou fazer às 9h30 da manhã. Vou fazer o planejamento e vou marcar a Thaís. Isso aí, maravilhosa. Qual que é o Insta? O meu, deixa eu colocar já aqui no... Melhor. Bora, agora compromisso público aí. Sim, exatamente. Quando o João faz essa pergunta, eu sempre falo, aí ele, é isso. Ele falou, eu fui na trinca, né, dele falou de novo, aí eu falei, eu falei prova pública. Eu falei, não é prova, caramba, não vinha. Mas que bom, a Grazi e a Vivi já têm uma noção, né, já fazem, já conhecem, isso é ótimo. E, gente, de verdade, foi o que eu falei, mudou a minha vida, tá? É diferente. Eu alcançar muitas metas hoje por conta disso. Então, faz diferença, realmente, porque eu lembro que eu colocava lá atrás, eu quero conseguir emagrecer, sei lá, 10 quilos. Mas, peraí, primeiro eu preciso emagrecer 1 por mês, meio quilo por mês. Não, entendeu? Não adianta a gente querer, 10 quilos tá lá, mas tá muito distante os 10 quilos, né? Então, tem que ser algo realmente palpável, alcançável, atingível. E o segredo é colocar na rotina.
O segredo é a gente colocar pequenos hábitos na nossa rotina. Por isso eu trouxe o checklist dos hábitos, porque é isso que vai ajudando a gente, né? Uma coisa importante que eu gosto de trazer também, que eu sempre até falo na minha mentoria, é a questão da neuroplasticidade. O que é isso? É como o nosso cérebro funciona com os nossos hábitos, né? O nosso cérebro ele é muito inteligente, ele é muito poderoso. Só que a gente não sabe usar ele a nosso favor, né? Só que ele sabe se moldar com os estímulos que a gente dá, os estímulos que a gente faz diariamente. Né? Então, depois, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre isso, é neuro, né? De neuroplasticidade, que é o quê? É o modo que a gente repete aquela tarefa para que ele entenda que isso virou o hábito, para que ele entenda e fique de forma automática. Porque acontece? Até esse hábito virar de forma automática, ele vai ficar gastando muita energia. O nosso cérebro fica gastando muita energia. E ele é preguiçoso, porque na verdade o nosso cérebro ele quer poupar energia, né? Ele não quer ficar gastando energia, ele quer poupar energia. Então, ele vai ser, eu falo que ele é inteligente para criar mil e uma desculpas para a gente não ir, ou para a gente não fazer o que a gente precisa fazer até isso virar de forma automática. E eu percebo que até hoje isso acontece. Eu tô há 3 anos treinando, constante. Tem dias que eu acordo, se eu penso muito, eu acho uma desculpa e eu não vou. Então, o negócio é a gente não pensar muito, porque ele vai achar uma desculpa se a gente não quiser ir, tá? Porque ele não quer gastar energia. Ele quer poupar energia. Então, Por isso que eu treino às 5 da manhã, porque não dá tempo de pensar. 5 da manhã só vai, né? Nem acordou direito e já tá indo. Quando eu ver, eu já tô lá, já tô treinando, e aí já tô treinando, já tô aqui mesmo, então vou fazer meu melhor. Exato. Quando cai da cama, tá na academia. Meu, exatamente. Então, e assim, gente, mais uma notícia não tão boa. O nosso cérebro, para ele entender essa repetição, essa tarefa que a gente tem que fazer ali todos os dias para virar um novo hábito, são pelo menos 66. 6 meses. Quanto? 6 meses. 6 meses? No mínimo, para ele entender que é um novo hábito. Gente, infelizmente, não é 21 dias, não é 30 dias, são pelo menos 6 meses para ele entender que aquilo é um novo hábito. E aí o que acontece? As pessoas desistem no primeiro mês, no segundo mês, não continua. Mas por quê? Também não teve esse conhecimento. Quando eu tive esse conhecimento, fez eu não parar, fez eu continuar. Porque os meus 6 primeiros meses com o acompanhamento da minha Nutri, eu não tive resultado. Eu fiquei super frustrada. Tava treinando, tava fazendo a alimentação certinha, tava fazendo as coisas certinhas e nada. Não mudou nada. Eu fiquei, gente. Aí ela me explicou isso. Aí eu falei, então vamos continuar. Gente, depois dos outros 6 meses eu voei. Eu deslanchei. Eu vi uma frase uma vez do Perini que ele fala assim: o mais difícil para mim foi o primeiro milhão. Depois do primeiro milhão, em 8 meses, veio o segundo, depois 6 meses, o terceiro. Também. Então, eu peguei essa frase para tudo eu coloco isso na minha vida. Sim. Eu falo, como você falou, é hábito, né? Você fazer, você não desistir. Tem dia que você não quer, mas adulto não faz o que quer, né? Então... Exato. Mas assim, falhar, todo mundo falha, né? Mas o que eu falo não deixa uma falha virar 100. É esse o problema. A galera começa, aí falhou um dia, aí falha 2, aí vou deixar pra lá, então. E desiste. Já desistiu, né? Entendeu? Então, a Rô aqui, gente, o meu desafio é me encaixar no digital. Para todas nós, né? Sei que muita gente trabalha com rede social, mas, Rô, é fazendo, não tem segredo. Eu era muito travada no começo também, hoje já tô há 2 anos digital, tô melhor, mas sempre dá pra melhorar, né? Mas o que me pega até hoje é a constância. Constância de estar ali postando, de estar ali gravando, né? E acho que para todo mundo. Então, hoje eu entendi que eu preciso pegar um dia e gravar tudo. Porque se eu ficar deixando fazer cada dia, não vai rolar. Nossa vida é corrida, a gente tem que fazer muita coisa, não é só o trabalho, né? Tem a nossa saúde, aí tem a nossa casa, aí tem gente que tem filho, tem gente que também é esposa. Então, é muitas demandas, muitas tarefas que a gente tem no nosso dia. Então, a gente tem que saber organizar o nosso tempo, né? Para a gente conseguir, de fato, colocar tudo em prática. Tem gente querendo entrar agora. Agora, quem que é? Tá acabando, 3 minutinhos.
Exatamente. Ah, gente, para quem gosta de apps, tem também o do James Clear, tem a Atoms. Não A conheço. app Atoms, ATOMS. Vou tirar nossa fotinha antes que Não. caia? Quer que eu abra um outro pra gente terminar? Pra não ser Pode ser. corrido? Aí é melhor, né? Átomos. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho mais 10 minutinhos antes do meu próximo compromisso. Dá tempo. Então, Ah, Daisy, eu vou ter que abrir um outro link que já acabou aqui na sala, mas terminando aqui. tá. Tá, eu vou ter que sair.